Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui para mais uma palestra e gostaria nesse momento agradecer a todos que estão aqui online, presentes. Infelizmente, por causa da chuva, por causa do tempo, nós não vamos estar no centro presencialmente, mas estamos aqui de coração aberto para na terça-feira, informando a todos que na terça-feira vamos estar aberto normalmente, foi só por causa da chuva. Então, hoje vai ser online, vamos estar com a Rosana de Rosa, nossa amiga, divulgadora da doutrina espírita, e nesse momento eu vou pedir a todos que comigo fechem os olhos e vamos fazer uma oração para nos harmonizar. E, mais uma vez, pedir uma espiritualidade de luz, muita energia, muito amor, que a humanidade, nesse momento, esteja receptivo para as mudanças, que Deus possa nos estar ajudando, nos dando força, nos dando elementos necessários, intuições boas para que nós possamos seguir nossa vida de uma forma harmônica e feliz. Agradecemos a espiritualidade por mais esse dia. Agradecemos e pedimos a todos muito amor, muita calma nesse momento atual. E pedimos a Jesus e a espiritualidade de luz que possa levar aos irmãos necessitados, aos irmãos que estão com problemas, muita força, muito amor, e que Deus esteja, que nossa semana possa ser uma semana de muita luz, de muita harmonia, que nós possamos conseguir seguir os ensinamentos que nos são passados, que nesse momento pedimos, agradecemos, o que temos que fazer é só agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá a todos os instantes. Que hoje nós possamos, com a Rosana, ter mais esse ensinamento e que nós possamos abrir nossos corações para mais para esse aprendizado. E agora estou aqui apresentando a Rosana, nossa amiga. Que maravilha! Que coisa boa estar aqui com vocês, Chico Xavier. Muito obrigada. E que a palavra fica com você, a Rosana. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. No final eu entro e no final você faz a oração. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Obrigada, Soraya. Obrigada. Bom dia a vocês todos. Bom dia a todos vocês que já estão aqui nos assistindo, né? E é com muita alegria que, novamente, eu venho fazer parte aqui do Chico Xavier, um lugar que eu gosto tanto, que já fiz tantas palestras pessoalmente, e agora a gente está aqui, se adaptando a essa nova realidade, que é muito boa também, né? Então, que nesse domingo de manhã, que para nós aqui que estamos na Flórida, estamos aqui passando por um furacão, então aqui está uma grande tempestade, que a gente possa unir os nossos corações para que a gente possa transcorrer esse momento, esse domingo, com muita paz. Então, o tema de hoje que eu escolhi é o amor como missão. Então, Jesus nos trouxe assim, uma fartura, uma abundância de exemplos do que significa o amor através do seu evangelho. A proposta do evangelho é esse estudo, o estudo para a gente poder extrair das palavras do Cristo, para que a gente possa, através disso, nos aprimorarmos. Porém, essas palavras, elas não podem ser apenas para alimentar as nossas mentes, a nossa consciência, a nossa inteligência, ou para a gente saber decorar o evangelho, né? Que é bonito quando as pessoas falam capítulo tal, linha tal, mas a gente principalmente precisa usufruir do evangelho para alimentar o nosso coração e para aumentar a frequência do amor a cada dia, a cada estudo, a cada vez que nós colocamos em prática todo esse aprendizado que nos foi dado com tanto carinho por Jesus. Então, as palavras e exemplos do Cristo, com certeza, nos consolam profundamente. Mas também, além do consolo, né, além da gente se sentir consolado, elas também trazem uma diretriz
um guide, né? Um Waze ali. Elas nos trazem uma diretriz de trabalho, um trabalho que temos que desenvolver em várias virtudes e possibilidades nas interações da vida que nos levam a aprender o amor. Então, o aprendizado do amor foi essa máxima que nos foi deixado, e a gente vai ver que, às vezes, o Evangelho nos trazendo essa diretriz, se a gente focar e começar a exercitar certas partes devagar do Evangelho, a gente vai perceber o avanço que a gente pode ter em várias virtudes para que a gente coloque em prática na nossa vida. Então, Jesus nos trouxe, durante esse período que ele esteve conosco na Terra, inúmeros aprendizados, muitos importantes, que vão fazer a diferença para a gente aprender o amor. Mas hoje, eu escolhi 2. Até uma outra vez eu posso voltar e a gente escolhe mais 2. Mas para a gente não abrir muito o leque, porque eu acho que esses 2, eles são muito importantes e é onde nós vamos focar hoje. Essa é a minha ideia, que vocês peguem o Evangelho e se utilizem de períodos. Eu costumo fazer assim, todo início de ano, eu costumo, em janeiro, escolher uma virtude que naquele ano eu vou me debruçar a desenvolvê-la. Então, eu estou fazendo já há vários anos. E todo meio de ano, em junho, dia 25, eu faço uma escolha de alguma coisa que eu vou alterar na minha rotina, que vai me ajudar no meu corpo físico. Então, por exemplo, eu tirei o açúcar esse ano, no outro ano eu retirei de beber álcool, e no outro ano eu introduzi uma alimentação alcalina, onde uma alimentação mais saudável. Então, assim, todos os anos eu vou inserindo coisas que vão me ajudar no meu corpo físico e também na minha vida espiritual. Então, dessa forma, eu vou aqui calibrando o meu foco em coisas que eu acho que são primordiais para que a gente possa se desenvolver como pessoa. Então, vou trazer aqui para vocês algo que eu separei, que são essas 2 coisas que eu escolhi do Evangelho, que a primeira é a paciência. Então, eu acho que é primordial para que a gente possa aprender o amor, desenvolver a paciência. Desenvolvendo a paciência para que a gente não seja o quê? Dragado, engolido pelo que a ausência da paciência às vezes cria. Engolido pela ansiedade, engolido pelo estresse, pela pressa. A gente quer para ontem, a gente quer aprender para ontem, a gente quer resolver para ontem. A gente é ansioso porque quer sair daquele lugar, quer que aconteça logo, Então, a gente vive todas as dores que a ansiedade nos causa, nos tira do presente, nos coloca num lugar que não existe. A gente cria fantasias de dores, de problemas, de situações que ainda não existem, mas que a gente começa a imaginar pela ansiedade. Tudo isso causa muito estresse, então a gente começa a ter reações no corpo, a gente começa a somatizar, nos enfraquecendo, isso abaixa a nossa imunidade, muda o nosso sistema vibratório. Então, a gente começa a entrar num estado de sofrimento diante dessa situação. Isso também nos causa o quê? A falta de paciência. Frustração, porque quando isso que eu disse não acontece, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente sente angústia, a gente sente tristeza. Então, a falta de paciência, de expectativa, a gente vai se enfraquecendo. Então, é primordial, que nessa programação reencarnatória que a gente tenha, que inclua esse aprendizado dessa virtude, porque dentro dessa programação, todos nós passaremos por desafios. Porque os desafios da vida que nós vamos atrair são as necessidades e as possibilidades que a vida vai nos apresentando para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender esse amor. Então, dentro desse planejamento, haverão muitas possibilidades que nós vamos viver. Então, se a gente não se prepara para ter esse olhar perante o Evangelho de que todas as possibilidades de desafios que atrairemos, elas serão positivas
positivas, não estou dizendo gostosas, né? Ai, que delícia ficar doente. Não, isso é hipocrisia. Mas positivas de, ai, como a doença me fez me mover em várias áreas. Como eu aprendi a ser resiliente, como eu aprendi a entender certas coisas, como eu aprendi a ter gratidão, dar valor. Então, nós vamos percebendo que os desafios que a vida nos traz, através das circunstâncias que vamos vivendo, eles são muito importantes para a gente se desenvolver. Então, nós precisamos ter esse olhar de complacência diante dos desafios. E, para isso, requer um olhar novo, né? De que toda essa possibilidade que a vida nos apresenta é justamente para que a gente possa desenvolver áreas que vão nos possibilitar aprendermos o amor. Então, a gente vai percebendo que, por exemplo, tudo aquilo que a gente vai atraindo, que muitas vezes a gente lê o Evangelho, a gente aprende mentalmente, mas quando chega na hora H, a gente vive uma situação desafiante e a gente volta para uma fala inconsciente, tipo, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu mereço isso? Por que isso agora? Por que fulano partiu agora? Por que não ficou mais? Por que eu perdi o emprego? E a gente lê o Evangelho, estuda, né, intelectualmente, mas quando chega na hora da prática, a gente não vive como uma pessoa que está fluindo junto com o Evangelho, que é a mensagem de Jesus. Espera aí, se nós vamos viver desafios que vão nos tornar pessoas mais maduras, com mais experiência, e vamos aprimorar para cada vez mais nos desenvolvermos, é implícito que as situações que vão exigir bastante da gente, elas aconteçam. Elas talvez não aconteçam todo dia, talvez aconteça um período onde a gente fica ativado. Olha o furacão. É um período, né? Os ventos começaram ontem, hoje vai ficar intenso, e aqui na Flórida que diz que amanhã já não vai estar mais, e aí vai subindo, vai indo para outros lugares, até que chega uma hora dissipa. Então, os desafios, eles são assim, eles vêm, a gente se prepara, o que a gente faz, né? Nós tiramos tudo aqui da nossa varanda, passamos para dentro, né? Tiramos as plantas, coisas que pudessem causar algum problema. Então, é isso, nós nos preparamos para os desafios. Ao invés de ficarmos ansiosos do que a tormenta pode nos fazer, nós sim ficamos prevenidos para aquilo que a tormenta pode nos trazer. E assim nós passamos da melhor forma possível, tendo muita paciência com o número de horas que ela vai ficar ativando em nós, né? Porque hoje ela vai ativar o dia inteiro, desde ontem está assim. Então nós vamos tendo paciência de compreender que aquele período de doença, de problemas, de situações, está ativado porque é o período de nos desenvolvermos. Então, se ao invés de olharmos os desafios como algo ruim, passarmos a olhar os desafios como exatamente isso, como possibilidades da gente crescer, quando a gente está dentro deles, a gente não fica tentando correr, se livrar deles, porque é o que a gente faz, né? Dor a cabeça, você toma um comprimido. Você nem pensa assim, será que eu comi alguma coisa? Será que eu preciso mudar? Eu não posso mais ficar comendo isso, né? Será que eu fiz meu check-up? Será que eu tive alguma coisa que eu me aborreci num telefonema e é por isso que me deu isso, eu travei aqui? A gente não pensa nisso, a gente toma um anti-inflamatório, um comprimido para dor, a gente vai, né? É rápido, nós queremos se livrar do que a gente não gosta. E muitas vezes, aquilo que está nos acontecendo, a dor de cabeça está acontecendo, para que a gente olhe para a nossa saúde, né? Como é que você está lidando, né, com as suas dores? Como é que você está lidando com as suas situações? Essas que estão acontecendo agora. Então, ao invés de a gente tentar fugir rapidamente dessas dores, nós vamos começar a fazer parte, compreendendo e acrescentando nelas a todo esse ensinamento da paciência para que a gente possa passar aproveitando tudo que aquela situação ativa em nós como seres humanos. Tudo que ativa, né? Como eu disse, uma doença, ela vai ativar várias coisas. A gente vai ter que mudar hábitos, a gente vai ter que ir ao médico, a gente vai ter que fazer tratamento, a gente vai ter que diminuir o ritmo da vida, né? Tem que dar aquela diminuída, descansar mais, nos nutrir melhor, vamos ter que repensar na alimentação que fazemos, né?
E ele vai dizer, a pressão está alta, o colesterol está alto, você tem que diminuir isso, não pode mais comer gordura. A gente vai readaptar a vida a uma nova realidade que a doença está nos solicitando, nos convidando a. Então, olha como é importante a gente não sair se livrando, correndo e sim pensando, bom, como eu vou passar por essa situação que a vida está me colocando, né? De que forma eu vou viver essa doença? Quais são as medidas que eu vou ter que tomar para poder resolver isso, né? Para poder, de novo, fazer com que minhas células se recomponham, né? Que a minha imunidade suba, que o bem-estar do meu corpo físico apareça à medida que o meu corpo espiritual está sendo nutrido com as orações, com paz, com meditação, com uma sensação de autocuidado, né? com resiliência, com paciência. Então, de que forma? Então, esse é o convite, né, que o Evangelho nos traz. Como nós vamos passar as situações que a vida vai nos apresentando? Então, a paciência, ela ajuda a diminuir todos esses aspectos e ela vai tornando a nossa jornada algo muito mais leve e tranquilo, para a gente passar assim, com leveza, com tranquilidade, para a gente conseguir aprender aquilo que o desafio está nos convidando. Porque, na verdade, gente, nós passamos por desafios que nós atraímos. Porque é interessante, nós fazemos essa pergunta muitas vezes, né, para Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que você deixou que fulano vivesse? Por que eu sofri isso? Mas essa pergunta, ela é inexistente, porque, na verdade, as situações que nós passamos, elas estão ligadas àquilo que nós atraímos e de nós aquilo se realiza através do que acontece fora de nós. Então, aquilo vem para nos despertar. Então, não é para Deus que a gente tem que perguntar, né? Por que nós estamos dizendo aquilo? Nós temos que pensar como nós vamos viver aquilo, porque agora, através do Evangelho, através do que a gente está conversando agora, já está claro que aquilo que nós estamos vivendo é o que nós atraímos como uma necessidade de crescimento, de evolução para o espírito. Então, na hora que a gente entendeu isso, a gente mudou a chave, a gente trocou, virou a chave, porque nunca mais a gente vai usar desse artifício de reclamarmos como fonte de resposta, e sim, como eu vou lidar com isso? E aí entra essa paciência, né? Como? Com equilíbrio, com sabedoria, com tranquilidade, com respeito, né? Porque muitas vezes a dor vem e a gente não trata com respeito, que nada, não vou no médico, não vou tomar, não vou fazer o exame, não vou fazer a químio. A gente vai desprezando esse corpo físico e vai deixando, né? A gente vai, no corpo físico, criando a ilusão de que nós somos um espírito e que não tem problema nenhum. Quando a gente desencarnar, esse corpo é só envoltório. Não, faz parte do processo evolutivo, quando estamos encarnados, cuidarmos do nosso corpo físico. Olha que espetáculo! André Luiz, ele é claro nisso na sua literatura, que faz parte da evolução do ser humano ele ter competência de lidar com o seu corpo físico, lidar no sentido de cuidar, de tratar com equilíbrio, com zelo, de dar a ele as medidas necessárias daquilo que ele precisa, né? Do alimento, da água, né? Ao mesmo tempo, aquilo que o espírito traz como alimento para esse corpo, que é nada mais do que um reflexo. Todo o nosso desequilíbrio vai refletir na condição do nosso corpo físico, né? Se estamos obesos, se estamos com chagas, se vivemos doentes, né? Sempre, a gente está sempre gripado, sempre com alergia. Se a gente está nessa repetição, é o corpo o tempo todo nos dizendo, olha para você, olha para você, olha para você. Olha que bênção, gente, né? Porque a doença é o começo da cura. Por incrível que possa parecer essa fala. Porque, na verdade, a gente pensa que adoece porque tem alguma coisa de errado adoecer. Não, adoecer é o começo da cura, porque na hora que a gente adoece, a gente vai ter que parar tudo e começar a dar atenção para aquilo que o corpo está nos chamando a atenção. E dessa forma, a gente começa a se transformar. Então, vamos também
junto com a mudança do olhar, do que representa os desafios na vida, também mudarmos aquilo que nós acreditamos ser a doença. Vamos olhar a doença e as dificuldades, os desafios, como um presente divino para a gente mover. A gente sabe que na condição humana que a gente vive, nós ainda vivemos como pessoas que dependem de uma visão mais ampla para poder se fortalecer. Então, a gente vai vendo que, às vezes, a dificuldade que a gente tem de tomar decisões está muito ligada à preguiça, está ligada a eu não quero lidar com isso. Então, a gente precisa ainda, nessa fase humana, desse impulso. E a dor, a doença, é um impulso para a gente mover. A gente dá aquela... vem a doença e a gente fala, não, agora, olha, eu mudei, não, agora estou andando todo dia. É um discurso fantástico que a gente faz, porque essa mudança, ela fica clara em nós. Não, agora aprendi, eu não comia isso, agora eu como, eu mudei, né, agora eu estou mais calma, eu estou trabalhando de uma forma mais, assim, com mais disciplina para não ficar só trabalhando. Então, a gente adequa, a gente volta a um certo equilíbrio. A doença é um convite, a cura. Então, vamos pegar isso, eu acho que isso é fundamental. Se vocês tiverem vontade de fazer alguma pergunta, pode fazer, porque eu vou aqui assistindo nos comentários aqui do lado e eu posso com alegria responder. A Luciana até colocou assim, a Luciana Boaventura, uma dica para fortalecer a paciência é não se apegar ao problema ou à dor. Tudo é passageiro. É isso, né? Quando nós nos apegamos porque ficamos inconformados com a dor, nós sofremos, né? Então, vamos aprender. Fica aí a dica da Luciana. Adorei, Luciana. Então, um pouco depois, quando eu falar a segunda parte, eu vou sugerir para vocês um exercício para a gente poder lidar com a paciência. O segundo aprendizado que eu escolhi para hoje, dentro de toda essa possibilidade, né, extraordinária que Jesus nos deixou para a gente poder aprender o amor, é a fé. Então, muitas vezes a gente vai olhar a fé como algo assim, eu preciso entregar na mão de Deus. A fé é, eu acredito que Deus vai resolver. Acredito que, olha, eu entreguei na mão do Pai, agora está assim. Eu entreguei, está tudo resolvido. Então, muitas vezes, nós temos uma visão distorcida do que representa a fé. A fé não é uma entrega no sentido de eu não faço nada e Deus resolve. Resolve aí, Deus, olha, já pus na sua mão. Às vezes, existe até essa fala, né? Não, agora, olha, eu fiz o que eu podia, eu já entreguei na mão de Deus. E eu penso que Deus vai olhar assim para a gente e vai falar assim, ok, é que nem ping-pong, eu mandei de volta para você, porque eu dei para você competência, ferramentas, habilidade, possibilidade, capacidade para você resolver. Então, eu estou aqui, eu totalmente acredito em você. Então, nós temos que olhar a fé de uma forma, eu acredito, mais ampla também, né? Criar uma nova possibilidade, porque a fé ela é imprescindível para nós nos permanecermos firmes e fortes no nosso propósito, que é aprender o amor, né? O amor não é a missão? Então, se o amor é a missão, a fé e a paciência, elas são colaboradoras para que a gente fique firme, com coragem, com força, nesse propósito de aprendermos o amor. Então, quando nós nos alimentamos da fé, essa fé que não é uma terceirização, né? Nós percebemos que nós estamos o quê? Se alimentando da fé. Que nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Eu não preciso fazer transferência, pedir nada. Nós estamos todos mergulhados no amor de Deus, porque humanos, a natureza, tudo faz parte do amor de Deus, né? O amor de Deus está retratado nesse tudo que a gente vê, não só na Terra, no cosmos, na galáxia, no universo, do que a gente tem como ideia do que representa o universo. Então, olha que eu entendo que a gente está mergulhado no amor de Deus, a partir daí, nós podemos desenvolver esse entendimento de que Deus, o divino, o Criador, ele criou
esse mecanismo de evolução. Não é um mecanismo onde a gente passa pelas fases do mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, onde a gente vai, essa fagulha divina vai se desenvolver para chegarmos num processo, né, angelical. Então, eu diria, quando eu entendo que eu estou fazendo parte dessa cadeia evolutiva, eu percebo que esse mecanismo que eu me encontro atual, nessa fase hominal, nascendo na Terra, né? Porque essa fase hominal, ela pode não ser só na Terra, ela pode também residir em outras fases, através de outros planetas que se encontram numa condição mais evoluída do que a nossa. Mas dentro dessa nossa fase, nós ainda vivemos algumas ou inúmeras limitações que fazem parte do processo de viver essa fase. Então, eu diria, está inserido no processo da evolução esse mecanismo, né, que junto com todo esse processo de cadeia evolutiva, o Criador vai visualizando através dessa big picture, vamos dizer, dessa foto, né, maior que a criação existe uma ideia maior do tudo isso, como é que isso se organiza, como é que vive cada fase, né? Por exemplo, Jesus não é o governador aqui, a pessoa que cuida do planeta Terra, cada planeta também tem alguém que cuida, existe uma sincronia, outros que vêm para cá, os exilados de Capela não vieram nos ajudar, outros que vêm para cá, outros que daqui vão para outro lugar, então existe uma organização absolutamente fantástica, né? Que a gente não tem a menor condição de ver essa big picture, essa foto completa. Ao contrário, a gente vê fragmentado, a gente não consegue ver tudo isso, a gente não tem entendimento do que isso representa. Então, há uma necessidade, a partir disso, da gente entender, se eu enxergo fragmentado, mas existe uma força maior, uma divindade maior, que enxerga essa grande foto, eu preciso criar uma confiança, uma entrega nessa divindade. A gente chama de Deus, alguns chamam de natureza, Criador, não há nenhum problema, né? Mas eu ter conexão com essa força criadora de que tudo está certo. Que a gente fala, não é possível, não, isso está errado. Não, Deus bateu no endereço errado, ele errou o CEP, né? Não, isso não era para mim, não, isso não era para ter acontecido agora. Não, meu ente querido não era para ter partido agora. Não, ele era muito novo, ele tinha muita coisa para fazer aqui. A gente fica tentando dizer que alguma coisa no mecanismo de Deus está errada. Então, como é que eu vou comungar nessa mesma força se eu começo a tentar, com a minha visão fragmentada, dizer que tem alguma coisa de errado no planejamento divino? Compreende? Então, a fé é ter fé no planejamento divino e saber que dentro da onde você se encontra hoje, que é no planeta Terra, dentro da sua individualidade, está tudo certo. O que você está vivendo é o que tem que viver. A pandemia é o certo, é o que tem que viver, é o que a gente está vivendo aqui. Tudo que nós passamos, todas as fases anteriores e as futuras, fazem parte. E a gente contesta, não, a internet não é bom para ninguém. Sim, mas a internet não está aqui, é algo permitido, está aqui para ser usada. Olha a gente aqui usando. Olha como agora tudo mudou, né? Como facilitou, como a gente entra nas casas sem precisar estar no mesmo país, né? A gente aqui fazendo trabalho em outros países e todo mundo interagindo. Então, nós vamos percebendo que vem uma onda que enxerga essa foto maior e que isso vai pincelando aqui em nós de uma forma graduativa. Então, eu preciso começar a ter concordância com essa força maior que as coisas vão caminhando como tem que ser. Algumas coisas são coletivas, como eu acabei de dizer, da pandemia, e outras situações são coisas que nós atraímos individualmente, que está ligado ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, a nossa condição evolutiva nos possibilita individualmente essa visão desenvolvida por cada um,
que apresenta limites dentro da nossa ignorância. Então, uma das coisas hiper importantes para a gente poder ter essa base da fé é a gente entender a nossa ignorância, precisamos aceitar, precisamos concordar e não ficar, não podia ser. A gente fica numa luta que, com o quê? Você está lutando com quem? Com quem nós estamos lutando quando a gente fica indignado que alguma coisa aconteça? Como é que fulano fez isso? Como é que ele fez essa covardia, essa falta de amizade, esse golpe, essa falsidade, esse roubo? Né? A gente fica julgando. Está tudo certo dentro da possibilidade de cada um fazer o que lhe é possível, dentro de um planeta que ainda vive o processo da expiação. E que agora, quem sabe, né, estamos caminhando para a regeneração, estamos aí, a passinhos iniciais, né? Mas trabalhando ainda com as provas que a vida nos traz, né? Mas quem sabe, estamos caminhando para em algum momento vivermos isso. Mas ainda hoje residimos nas provas e expiações. Então é muito importante que a gente assimile esta visão de concordância com o divino para que a gente possa caminhar lado a lado. Então, nesse momento, com a visão fragmentada, nós não conseguimos entender e explicar muitas coisas que passamos. Porém, se nós desenvolvemos a fé nesse amor divino, misericordioso, que tudo faz para nos ajudar, a gente começa a perceber que nós temos a nossa parte para cumprir e aprender. O amor é o nosso objetivo. Então, para que tal possa acontecer, nós vamos precisar confiar na nossa capacidade dada pelo Criador, na nossa intuição, na nossa inspiração, nos nossos vínculos afetivos, nas circunstâncias de desafios que nós atraímos para nós como instrumento de crescimento. Então, nós temos que ter fé nesse mecanismo. Se eu tiver fé nesse mecanismo, na hora que eu viver uma situação, eu vou entender que aquela situação eu só atraí baseado no meu mecanismo de crescimento, de aprendizado, do que eu atraio. Porque as coisas não acontecem para mim. Eu promovo que as coisas aconteçam. Então, aquelas pessoas que a gente fica horrorizado com certas coisas que elas fazem, elas entram na nossa vida porque, de alguma forma, nós estamos conectados àquele aprendizado. E se soubermos tirar dali, né, chupar o caroço, a gente vai ter um aproveitamento para crescer enorme, né? Vai fazer uma diferença incrível na nossa vida. Então, a gente pode pensar que trabalhar nessa concordância com todos esses desafios é algo importantíssimo para a gente poder validar o que aparece no nosso caminho como fonte de aprendizado. Gente, isso que eu estou dizendo vai gerar o quê? A hora que eu trabalhar nessa fé, com essa paciência, vai tirar da paciência tudo aquilo que eu falei, ansiedade, tudo aquilo que eu já disse. Agora, com essa visão da fé voltada desta forma, isso vai criar o quê? Acabou a reclamação. Na hora que eu entendo que eu atraio aquilo que eu vivo, não para me punir, mas para eu crescer e aprender, acabou a reclamação. Eu vou reclamar do quê? O farol, porque fulano não veio, porque atrasou, olha a falta de respeito. Se eu tiver que aprender o respeito, eu vou ter que conviver com gente que não tem nenhum respeito por mim. Se eu tiver que entender o que é meu e o que é do outro, eu vou ter que conviver com pessoas que são desonestas, vão aparecer, eu vou atrair na minha vida. Então, a gente vai perceber que aquilo que nós temos que aprender, nós vamos atrair circunstâncias que vão nos fazer ter paciência. Então, se eu estou aqui precisando aprender paciência, eu vou atrair situações de estresse que vão me colocar em xeque. E agora? Você vai ter paz de espírito para viver isso ou você vai viver de novo como um desequilibrado? Aí é a prova. E aí, de novo, às vezes a gente repete ou às vezes a gente move. Então, na hora que eu entendo isso, eu entro em concordância. Então, a proposta do Evangelho não é uma fé cega, muito menos de Kardec, de forma nenhuma. Nem a terceirização. Deus resolve aí, como eu disse lá atrás. Não é uma transferência de responsabilidade. A fé no divino e no Criador, que desenhou todo esse nosso caminho, né, desse planejamento, é uma fé que ele nos instrumentou
com capacidades e habilidades a serem desenvolvidas. Então, nós temos ferramentas que a gente pode desenvolver, que são as virtudes. Isso está no nosso poder, completamente. Nada nos impede de desenvolver as virtudes, para a gente poder lidar com cada situação que nós precisamos viver para crescer. Então, nesse momento, eu não luto mais com nada que vem da vida. Acabou, não há mais luta. Né? Quando a gente fala, como é que você está? Estou lutando, estou levando. Eu não luto mais com nada. Eu trabalho numa total concordância com aquilo que a vida proporciona para mim. No meu caso, meus 2 filhos faleceram. Eu podia me revoltar ou trabalhar numa concordância que isso fazia parte do movimento da vida de nós 3 espíritos e de outras pessoas envolvidas para o crescimento coletivo dessa família e individual de cada um de nós. Então, o olhar que eu vou usar diante dos meus desafios, ele vai ser um divisor de águas para que caminho eu vou usar. Então, na hora que eu não luto mais, eu não fico mais chateada com Deus. Eu não fico mais chateada com aquilo que eu atraio. Eu penso que tudo que aparece na vida está certo. Eu entro em um estado de concordância, de entendimento e de validação da importância que se apresenta na minha vida através daquilo que eu vivo. Acabou a reclamação, o questionar, o blasfemar, o chatear. E o que entra no lugar? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. O que entra no lugar? O farol do barco disse assim, a fé de que o melhor se dará, o mais adequado ao nosso desenvolvimento e crescimento. O Tadeu escreveu, nós temos que passar por certas coisas apenas pelo livre-arbítrio, pois o grau da humanidade não permite coisas melhores? Tadeu, isso é uma pergunta, eu vou responder. Mas eu queria que vocês dissessem aqui, de repente, o que é que vocês acham que vai introduzir quando a gente sair da reclamação, quando a gente sair do questionamento, de blasfemar, de ficar chateado, o que é que nós vamos ganhar nesse lugar? Qual virtude a gente vai desenvolver? E a virtude é a gratidão. A gratidão, ela vai ser a bandeira mestre para tudo que a gente atrair na vida ou tudo que outros atraírem ali à nossa volta e a gente, de alguma forma, ser tocado por aquelas oportunidades. Então, nós vamos ser gratos porque nós vamos entendendo que a gente tem a nossa parte para cumprir dentro daquela jornada evolutiva. Então, dessa forma, a gente não vai mais remar contra a correnteza da vida do rio. A fé, ela vai a favor da correnteza e, através da gratidão, ela vai nos apresentando força, firmeza no nosso propósito da nossa jornada evolutiva. Tadeu, deixa eu ler aqui de novo. Nós temos que passar por certas coisas apenas pelo livre-arbítrio, pois o grau da humanidade não permite coisas melhores? Tadeu, eu diria que tem aquilo que a gente vive, que como experiência, está ligado muitas vezes ao uso do livre-arbítrio. Por exemplo, se você se descuidou fisicamente e você usou o seu livre-arbítrio não cuidando bem do seu corpo, como consequência você vai ter o atenuante da responsabilidade do seu corpo adoecer e precisar de cuidados que em algum momento você não aplicou para ele, tanto a nível corpo físico como a nível espiritual, né? Se você se nutre de muita raiva, de vingança, de maledicência, de alguma forma isso pode reverberar no seu corpo físico, porque André Luiz vai dizer que o nosso corpo físico é um mata-borrão, que ele vai drenar aquilo que o psiquismo não suporta, e nós vamos, através do corpo físico, poder nos curar, né? É a abertura da cura. Então, eu diria, o que nós vamos viver em relação ao livre-arbítrio é o aprendizado. Por isso que o livre-arbítrio ele é uma possibilidade e a responsabilidade das consequências é educativa, porque vai nos ajudando. Olha, quando você escolhe isso, olha essa consequência. Opa, então eu preciso aqui agir diferente. Aí, quando você age diferente, as coisas melhoram, né?
você diminui o sal e a sua pressão abaixa. Você diminui a gordura, para de comer bicho e a sua pressão abaixa, muitas vezes. Pode ser genética, mas abaixa, porque você passa a comer mais de acordo com as necessidades do seu corpo. Aí, quando você faz isso, olha as consequências. Você assume a responsabilidade de sair um pouquinho do prazer e tratar seu corpo com responsabilidade e, automaticamente, isso vai vir para você num outro formato. Então, eu diria, vamos aprender a caminhar de acordo com a vida, aquilo que a vida nos apresenta, que nós atraímos, ou as pessoas que estão à nossa volta também passando nos ensinam. Então, eu queria deixar aqui para vocês essas 2 dicas aqui de que eu gosto muito em relação ao exercício que eu propus da paciência e ao exercício que eu propus para a fé. Então, o primeiro exercício, né? Se vocês quiserem, se alguém quiser postar aqui, pode ficar até firmado isso. O primeiro exercício é paciência. Número 1, entender que o mundo não gira ao nosso redor. Esse é o primeiro exercício. Se alguém quiser escrever, a gente pode ir colocando aqui junto. Entender que o mundo não gira ao meu redor é muito importante, porque a hora que eu entendo que as necessidades do outro existem, elas são diferentes das minhas, o tempo do outro é diferente, eu vou ganhar muita paciência. Por quê? Porque eu vou começar a respeitar as diferenças que acontecem entre as pessoas. E esse respeito muda completamente a possibilidade de eu enxergar a vida de uma outra forma e as minhas relações acontecerem de uma outra forma. Aí eu não fico assim, ai, por que isso aconteceu para mim? Que horror, como se nada pudesse acontecer para mim. Né? Como é que eu fui? A pessoa fica surpresa, como é que eu peguei esse câncer? Sim, porque todo mundo tem câncer. Então, se você precisar de passar por esse aprendizado, e você é um dos que não teve ainda, talvez você vai ter também, ou vai ter outra coisa. Acontece. Né? Como é que você vê esse acidente? Porque todo mundo está aí vulnerável a se acidentar quando tem um carro, quando anda dentro de um carro. Então, percebe? A gente sai desse lugar de que as coisas são só para mim e a gente vê que o mundo não vive em nosso redor. Né? Nós vivemos em redor desse mundo. A outra coisa, número 2, é diminuir o julgamento. Quando você entende que o mundo não gira em torno de você, fica mais fácil para você diminuir o julgamento. Porque a gente vai perceber como é fácil a gente julgar. É super fácil. A gente vai julgando, vai dizendo que o outro está errado, que ele está sendo absurdo, olha como o outro faz, né? Porque às vezes o outro traz uma modernidade, às vezes o outro traz uma coisa nova, e você está ali naquela rotina, né? Imagina agora nessa rede social. Um monte de gente antes não admitia fazer, não, imagina, a gente só pode fazer uma palestra pessoalmente. E aí, quando começou essa história de palestra, não, eu não faço isso. Alguns profissionais, não, eu só atendo pessoalmente. Sim, mas aí vem, você vai ficar o quê? 1 ano sem trabalhar? Então aí você tem que se adaptar. Então, alguns se adaptam rápido. E os que não se adaptam rápido, eu fico criticando os que se adaptam. Percebe? Tentando puxar para trás. Não, vamos fazer essa moda antiga, porque essa moda antiga eu me sinto mais seguro. É normal a gente se sentir mais seguro naquilo que a gente fez 10 anos da nossa vida. E claro que o novo vai exigir. A gente tem que aprender a usar o Zoom, o StreamYard, a gente tem que aprender a usar o FaceTime, a gente tem que aprender. E aí, quando a gente fala de aprender, é da preguicinha, a gente não quer muito aprender. E a gente precisa aprender para o novo chegar. Agora, o que é a evolução do espírito se não é a chegada no novo constantemente através das velhas virtudes a serem desenvolvidas, apenas em dinâmicas desenhadas de uma forma diferente. E a terceira coisa que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa questão do exercício para a paciência é a respiração. A prática da respiração, ela funciona de uma forma fantástica para a gente poder ter autocontrole sobre, às vezes, a ansiedade, ou o pânico, aquilo que a gente vai desenvolvendo quando o estresse ele é muito grande pela forma como nós nos envolvemos com a vida. Então, a prática da respiração é para ajudar quando nossos impulsos de julgamento, de raiva, de angústia, de mágoa, nos compromete ali a paciência, né? Porque a gente sai do sério, a gente chama assim. Então,
façam o exercício de respiração. Eu vou ensinar um para vocês que eu gosto muito, mas vocês podem encontrar milhares aí, né? Eu gosto de um que dura muito pouco, uns 30 segundos, né? Quando você perceber, você já se equilibrou nele. Que é, você senta num lugar, na cadeira do seu escritório, no seu sofá, você senta, porque isso não é feito para ser feito nem deitado nem em pé. Você senta, fecha os seus olhos e inicia uma respiração contando. Quando você inspira contando até 4. Depois você segura a respiração contando 4. E depois você expira através da boca contando 4. Então você expira devagar. Então você inspira, conta 4, segura 4 e solta em 4. Esse período de, vamos dizer, de 12 segundos, né? Mais ou menos, você vê, é muito curtinho. Você vai fazendo pelo menos umas 5 vezes esse processo. Você pode fazer muito mais, mas no mínimo eu aconselho 5 vezes. Para quê? Para que você vai saindo do foco daquilo que estava te dando muita raiva, porque para você fazer isso, você tem que prestar atenção. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você vai fazendo mentalmente. Então, isso vai tirar você do foco e automaticamente vai oxigenar o seu cérebro e vai te alimentar a esse autocontrole que naquele momento você está para perder, ou porque você vai agredir sua criança, ou porque você, de repente, vai dizer alguma coisa para o outro, uma frase ofensiva, você vai ter ali um ataque de raiva e isso te impede. O segundo exercício é o exercício para a fé. Então, todos os dias, logo a você levantar, antes de você pisar no chão, diga algumas frases como essas que eu estou colocando aqui. A primeira: tudo que eu vou atrair hoje é para o meu crescimento. Tudo que eu vou atrair hoje é para o meu crescimento. A segunda frase: eu fluo no fluxo da leveza. Eu fluo no fluxo da leveza. 3. Eu tenho capacidade de lidar com as situações. Eu tenho capacidade de lidar com as situações. 4. Eu aprendo com cada desafio e sinto gratidão. Eu aprendo com cada desafio e sinto gratidão. Então, essas 4 frases vão ajudar você a muito mais que você pensa, Rosana, que é isso? Que diferença vai fazer isso? Isso aí parece frase de Facebook. Você faça as frases todos os dias e você vai ver em um mês, assim, em um mês, né? Não tem que ser um mês, não tem nada a ver com um período de data certa, mas um período, um mês, porque não adianta fazer isso 3 dias, mas faça isso num período contínuo e você vai começar a sentir essa mudança, essa força. E outra coisa, na hora que você estiver diante da situação, você pode repetir a frase, não sei se foi de manhã, né? Quando a situação vier, fala, né? Eu aprendo com cada desafio e sinto gratidão. Obrigada por esse desafio. Vamos lá. Como eu vou viver esse desafio? Né? E você vai tendo essa atitude e você vai aprender a lidar com as situações de uma forma mais paciente e com mais fé, que as duas juntos nós vamos o quê? Cumprir a nossa missão. Então, o amor como missão, nós precisamos abraçar essa causa na nossa evolução. Que esse é o caminho, essa é a missão, o aprendizado do amor. E nos redesenharmos as nossas prioridades, porque muitas vezes nossa prioridade não é essa do amor como missão. A gente se distrai com coisa material, com correr atrás de coisas que eu vou me sentir importante naquele carro, ter um título, e às vezes a gente se perde a prioridade do amor como missão que o Evangelho nos traz. Então, redesenhe as suas prioridades para você se realinhar no amor como missão. E redesenhando as suas prioridades,
você vai dedicando esse desenvolvimento das virtudes que hoje eu escolhi, a paciência e a fé. Em outro momento eu posso trazer 2 outras virtudes para a gente desenvolver com outros exercícios. Mas esses exercícios, eu acredito que vão ajudar muito a cada um de nós a avançarmos e serem aplicáveis à nossa vida. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Carol, paciência mais fé, igual a gratidão. Maravilhoso, é isso mesmo. Tudo que eu atrair hoje é para o meu crescimento. É isso mesmo. Respirar, contando até 4 na respiração. E expirar, fazer 5 vezes. Obrigada, Luciana. Obrigada, gente, por ter anotado. Porque essa é a realidade da vida. Para que a gente possa se desenvolver, nós precisamos nos aplicar, fazer esse trabalho junto. Se nós contamos com toda essa divindade que apresenta para nós, através dos nossos amigos espirituais, nossos familiares, dos desencarnados que nós já nos encontramos em outras vidas, se nós vivemos tudo isso de bom, toda essa possibilidade, né? Algo que a gente aperta, um livro que a gente lê, uma frase, são possibilidades da misericórdia divina sendo aplicada para o nosso desenvolvimento, nós precisamos trabalhar em parceria com o divino, ajudando na nossa parte, desenvolvendo as virtudes que vão colaborar para que eu me desenvolva como um ser humano e incorpore o amor como a minha missão. Gente, muito obrigada, gostaria muito de agradecer, obrigada, Lídia, pelo convite gentil, eu adorei voltar aqui e fazer a palestra com vocês, obrigada, Soraya, por todo esse apoio aqui no backstage, a Carmen, as pessoas que organizam aqui no Chico Xavier essa palestra, e foi com muita alegria que eu assisto. Maravilhoso, foi maravilhoso. Peço a você agora para fazer a nossa oração. Oh, vai ser um prazer imenso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, né? Nesse domingo de manhã e pensarmos na bênção de termos uma casa, nesse momento, como nós aqui estamos passando por essa chuva. Como é bom termos um lar que nos abriga, os familiares que nos acolhem, os vínculos afetivos que fazemos nessa vida, que vão tornando a nossa vida cada vez mais fácil, os desafios que vamos passando com as pessoas que amamos, eles ficam muito mais suaves de serem vividos. Que esse mesmo lar que nos abriga hoje, nesse dia de chuva, nesse dia de tempestade, é o Evangelho. O Evangelho é um lar que, através, simbolicamente, de um livro, mas que, na verdade, é uma experiência de vida de Jesus que ele nos deixou, e esse Evangelho nos abriga a todos nós, abriga ao aprendizado que o Evangelho, através da sua suavidade, da sua amorosidade de Jesus, ele nos dá essa diretriz, essa direção, para que a gente faça parceria com ele, com todos aqueles que colaboram para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, não só como indivíduos, mas também como planeta, como comunidade, como países, para que a gente se dê as mãos. E nesse momento de mãos dadas, como os irmãos que somos, possamos desenvolver as nossas virtudes e atuar sobre elas ao próximo, gerando nele todo o amor que nós podemos transbordar, que se encontra em nós, para que através dessa divisão, essa comunhão, unidos, nós possamos lidar com nossas dores e aprender que o amor, acima de tudo, é a missão de cada um de nós. Assim seja. Assim seja. E minha virtude para você hoje é gratidão. Muito obrigada. É mútua. A gratidão também é minha. Maravilhoso. É sempre bom os seus ensinamentos, sempre bom as suas lições. O que você está passando para a gente é muito bom e foi maravilhoso. Serve para cada um de nós e me tocou muito. Que bom! Difíceis, né? São sempre de virtudes bem difíceis, mas o que a gente tem a dizer a você hoje é gratidão mesmo. Gratidão por mais esse momento com você, que é a nossa amiga. E muito obrigada. Que o domingo... Gratidão a vocês. Seja um excelente domingo. Como você mesmo falou, paciência, porque tudo passa. Isso, maravilhoso. E gratidão pela oportunidade, porque toda vez que a gente fala, a gente cresce. Então, nós estamos aqui, nós todos,
crescendo juntos nessa possibilidade de interagir através desse vínculo afetivo que nós firmamos nesse domingo. Obrigada, gente. Muita paz, viu? Muito obrigada. Tchau, obrigada. Deixa eu só finalizar aqui. E mais uma vez agradecer a todos e vamos para a semana que vem. E lembrando que nossa casa está aberta na terça-feira, que hoje não foi possível por causa do furacão, e que nós estamos abertos às 6h45 para o atendimento fraterno. Nós mudamos o horário, mas às 8 horas nós temos a palestra presencial. Agradecemos a todos e bom dia e um bom domingo.